Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Atualidades Pampa desta terça-feira, dia 20 de agosto de 2019. Nós já estamos no ar, ainda comemorando o cenário novo, todos felizes aqui nessa bancada e do outro lado da telinha, todos contentes com a inovação que trouxe o Atualidades Pampa. Você sabe, a partir de agora já pode se comunicar através de todas as nossas redes sociais. Nós, de antemão, já agradecemos todas as participações no dia de ontem, que ultrapassaram todos os recordes que a gente poderia esperar. Nesta terça-feira, que logo cedo já começou com muitos assuntos, nós entramos no ar com os seguintes destaques. Pois o BNDES, que negava financiamento para donos de açougue, de padaria, financiou jatinhos de luxo para milionários. Presidente Bolsonaro pode revisar a indicação de seu filho para a embaixada nos Estados Unidos. O Brasil é o país democrático com mais concentração de renda no 1% do topo da pirâmide. E o sequestro que chocou o Brasil da ponte Rio-Niterói, a gente explica como ele é perigoso para outros criminosos. A minha manchete é eu faço parte do grupo dos 300 exclusivos brasileiros entre 250 milhões de pessoas. A Noruega usa arpão-granada para matar baleias. Eu vou contar como funciona essa história do arpão-granada. É inacreditável. Está vendo só, os assuntos são muitos no Atualidades Pampa desta terça-feira. Nós vamos começar com um assunto que tenho certeza vai palpitar por aqui, que é a questão do Bolsa Jatinho. O Gustavo Vitorino nos conta um pouco melhor sobre isso. Pois é muito triste isso. Acho que até acaba convergindo com a manchete do Felipe sobre a concentração de renda no país. O BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Socioeconômico, foi criado para financiar empreendedores, criar novos negócios, grandes, pequenos, médios. Ele foi criado com o objetivo exatamente de, dentro de garantias mínimas, garantias legais, ou seja, aquele padrão bancário de garantias, financiar aqueles que geram emprego, que querem montar um negócio pequeno, médio, grande, enfim. Mas o objetivo do banco era esse. Pois o que aconteceu? O BNDES, ao longo dos últimos tempos, e o novo presidente do BNDES disse que tem mais dados assustadores para divulgar, informou que financiou nada menos que 14 jatinhos de luxo para milionários. Entre eles, o apresentador Luciano Huck, a dupla sertaneja lá da JBS, o Gislosclay, nunca guardo o nome. Joesley e o Gislosclay. Tá certo, caras lá. Aquela dupla sertaneja lá. Exatamente. Pois E a Cláudia Leite também. Cláudia Leite. A Cláudia Leite, teve mais gente financiando jatinho. Então, assim, o Luciano Huck emitiu uma nota hoje à tarde dizendo que pagou o empréstimo. O resto está todo mundo quietinho. Aí fica a pergunta, será que pagaram? Mas, enfim, foi um desvio constrangedor dos objetivos do BNDES. E esse é o motivo pelo qual queria se abrir a caixa preta do BNDES, para saber para onde estava indo o dinheiro do trabalhador, porque eu vou deixar bem claro para vocês, o que abastece o caixa do BNDES é o FAT, é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. É aqueles impostos que o trabalhador paga, que as empresas recolhem e que vai para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Esse FAT, os recursos são investidos ou reinvestidos no social, ou pelo menos deveriam. O caixa do BNDES é abastecido com esses recursos, tanto que houve um repasse de 100 bilhões de reais do FAT para o BNDES, isso no governo da senhora Dilma Rousseff. Esse repasse foi feito e agora o governo federal está tentando fazer com que o BNDES estorne esses recursos. É muito dinheiro, é um negócio assustador, poderia resolver o problema, o déficit de caixa que o governo está prevendo para 2019, mas o gancho dessa discussão, o gancho para mim é essa preocupação. Puxa vida, o dinheiro que era para financiar o pequeno dono do açougue, o dono da pequena padaria que quer ampliar e gerar mais 2 ou 3 empregos, estava indo para milionários, a juros
Deixa eu te perguntar uma coisa. 4,5% ao ano. Quando aconteceu a troca da presidência do BNDES, se falava em abrir a caixa preta. Foi uma das justificativas que o próprio presidente Bolsonaro utilizou para fazer essa troca. Muitos diziam, tá tudo lá no site, o site da transparência tá com tudo declarado e tudo mais. Mas essas informações, elas estão sendo divulgadas nesse momento. Então foi importante essa troca da presidência para isso acontecer? Porque o presidente do BNDES, que foi indicado no início do ano, ele tinha vinculações com governos passados, tinha vinculações com interesses e ele foi afastado. Foi afastado exatamente por isso, porque a ordem do presidente da República era: abre e mostra tudo, vamos saber de tudo, onde foi parar o dinheiro do BNDES. E a gente está vendo agora. E mais, esse presidente disse que tem mais coisas para mostrar, principalmente contratos firmados com grandes empreiteiras e aquela coisa assustadora que começou com o rapaz lá, aquele milionário lá do Rio de Janeiro, que ia ser o Ike Batista. O Ike Batista, quando foi chamado à presença do juiz, eu já disse aqui, o Ike Batista, o juiz disse: escuta, o senhor pegou 100 milhões aqui 11 milhões do BNDES. Bilhões. 11 bilhões do BNDES. O Ike Batista, não, eu recebi 7. Então, para onde foram os Mas o senhor assinou a documentação da sua empresa? Está 11 bilhões. Ele disse, não, no caixa da minha empresa entrou 7. Vou apresentar e apresentou a documentação. Ou seja, só no caminho se perderam 4 bilhões de reais. Marne Barcelos, hoje estão todos falando que marco de 500 dias do ex-presidente Lula, que está na cadeia. De assunto. Claro, então tá. Eu queria um pontinho. Eu ia fazer um gancho com esse assunto e ia continuar, mas eu te passo a palavra, com certeza. Esse assunto do BNDES, ele é muito importante, porque ele ainda tem uma característica um pouco mais de agravante. É que os bens não ficavam gravados. E aí entra a oportunidade. O que nós estamos narrando é um fato acontecido, né, que todos nós devemos abominar, investigar e responsabilizar quem assim o fez. O que nós temos que continuar olhando para frente é, como eu disse, esses empréstimos eram feitos sem o gravame do bem dado. Então, este proprietário do avião, ele ficou o proprietário do avião, e este bem pode ser revendido, pode ser feito para quem quiser. Se já não foi, né? Se já não for, mas pode ser, uma propriedade disponível. Então, nós temos que ficar atento exatamente se faremos a cobrança desses milionários. Porque eu estou cansado de ver a lista de devedores do INSS, todas pessoas que a gente vê nas crônicas sociais, que são as pessoas mais famosas do país, que a gente vê em canais televisivos. E por que não se executa? Eu não sei. Então, quero ver esses são 300, desculpa, eu não peguei o início, 300 jatinhos? 146. Isso, mas é mais de uma centena, Ali no nosso vídeo alto. Tá ali o pessoal que adquiriu, olha ali. Dona Carla, porque assim, Dona Carla, Brasil, porque JL, eu não pago a minha conta, eu sou executado. Nem pode ser diferente. Eu quero saber por que estas pessoas... Vamos passar um pouquinho mais devagar, eu vou pedir para a gente passar um pouquinho mais devagar para conseguir. Ver até se tem alguma gaúcha aí. Não, se a gente for olhar a quantidade também de empresas relacionadas ao táxi aéreo, né? Um serviço que a gente vê crescendo, e também grandes conglomerados empresariais que fazem parte dessa lista, até se compreende certo investimento, porque a gente entende que isso vai gerar também um investimento na empresa. Mas também não se justifique, a gente fala que, por exemplo, a Cláudia Leite é uma também que não apresentou até da Lei Rouanet, tudo aquilo que ela pediu para fazer DVD em Copacabana e tudo mais. Até hoje, muitos artistas citados justamente nessa questão de prestar contas, ela é uma das que ainda não prestou contas. Ana, eu não vou demonizar um artista respeitosamente, eu não vou demonizar um artista porque ele usou da legislação que o beneficia. Da legislação Mas aí eu te pergunto, eu entrei com o projeto da Lei Rouanet do meu livro. Não, peraí. É que senão a gente faz um saco de... São muitas coisas daí. É que não a gente faz um saco de gato. Só um pouquinho. Eu estou tratando do projeto Jatinho. Bastava tu apresentares o projeto da compra, porque é
o mesmo, só projeta o tamanho, para financiar moto, para financiar carro, para financiar... Todos estavam financiados na mesma condição. Bastava que tu tivesse um crédito hábil, te habilitasse, havia uma relação com a instituição bancária, tu ganhavas esse crédito e, insisto, o bem saía desalienado, tá? A minha cobrança a partir de agora, além das apurações no aspecto criminal que não me dizem respeito, é ver toda esta lista. Eu gostaria de ver do lado desses nomes o número do processo de execução. Porque quem está quitado, quitou. Porque eu insisto em não demonizar, dona Ana, porque se é um direito, se hoje abrir uma lei, pode comprar carro em 24 vezes sem juros e não precisa financiar, eu vou lá me habilitar, eu não acho que estou fazendo nada ilegal. Mas tu acabas contribuindo com a desigualdade social e muitos artistas têm um ponto de vista diferente, ou pelo menos explanam um ponto de vista que a desigualdade social deveria ser um pouco menor. E aí o assunto se linka exatamente com o assunto do Felipe. Isso, e sobre essa questão dos jatinhos ainda, pelo menos até o ano passado, em 2019, não sei se foi colocado um imposto em cima disso, mas até ano passado o próprio Guilherme Boulos afirmava nos seus debates durante a campanha presidencial que não havia um imposto sobre o produto jatinho e sobre o produto lancha, como há, por exemplo, o IPVA nos carros. Então é ainda mais distópico. Quem tem um jatinho não paga nada de imposto para ter um jatinho. Eu não tinha essa informação. Quem tem um carro paga. Então, agora esse senhor... Até o ano passado, pelo menos, porque esse Guilherme Boulos, se fosse outro país, estaria na cadeia. Estaria na cadeia. Na cadeia. Isso aí não há dúvida nenhuma. Boulos é um agitador. Na campanha foi isso aí. Era um agitador. O Vitorino até mencionou, né, meu Vitorino? Os dados dele aqui, ele estimulava a invasão do INSS. Deixa eu só dar uma informação. Existe uma taxa, sim, que o DAC cobra das aeronaves. As aeronaves privadas pagam um imposto diferente das aeronaves comerciais. Tem uma periodicidade de revisão que é supervisionada pelo DAC, que é pago ao DAC. E tem uma taxa anual que é uma taxa de manutenção para a operação de malhas aeronáuticas, enfim. Então, na verdade, o imposto é diferente. O carro paga o IPVA tecnicamente é para rodar e usar a estrada, usar o espaço público. A aeronave usa para utilizar o espaço aéreo e a malha aeronáutica. Nota que esses aviões têm um número na asa, que é um número de registro. Esse número de registro é como se fosse a placa do veículo. E ele tem um imposto e 2 revisões anuais, que são tributos que são recolhidos ao DAC e ao Ministério da Aeronáutica. Eu não sei exatamente o valor, mas que tem um imposto, tem. Agora, o IPI de fabricação depende da origem da aeronave. Por exemplo, se for um jato executivo da Embraer, ele tem uma isenção legal, porque é uma aeronave brasileira, o Brasil tem interesse, enfim, em ocupar esse espaço comercial. Se for uma aeronave internacional, nova, é um imposto caro. Por exemplo, o Gulfstream, por exemplo, do Neymar. O Neymar comprou um Gulfstream agora. Ele emplacou, entre aspas, na Europa, porque o imposto é um pouco menor que o imposto brasileiro. Mas se for uma aeronave usada, o imposto é menor. Paga o IPI sobre a aeronave usada também. Então, assim, tem tributos, sim, são bem pesados. Eles são tão pesados quanto os tributos das embarcações. Quando eu dei a palavra para o Rucha, eu estava me referindo aos 500 dias que o ex-presidente Lula está preso. Algumas pessoas fazendo abaixo-assinado, pedindo para o Lula sair da cadeia e tudo mais, para retomar a democracia e o caminho para a redução da desigualdade social. O Lula contribuiu para essa redução ou não, Felipe? Ele contribuiu em partes, porque a redução da classe mais pobre foi evidente, segundo a pesquisa do Relatório da Desigualdade Global da Escola Econômica de Paris. O Brasil hoje é o país democrático que mais concentra a renda no topo da pirâmide. O 1% mais rico no Brasil é o mais rico dos países democráticos de todo o mundo. O Brasil só fica atrás do Catar neste quesito, e o Catar é uma ditadura absolutista árabe há bastante tempo, desde o século XIX, então por isso fica de fora nesse panorama de avaliação. O que os dados dessa pesquisa da Escola Econômica de Paris mostram? A partir dos dados que combinam pesquisas domiciliares, contas nacionais e declaração de imposto de renda. O 1% mais rico do Brasil recebe cerca de 28,3% da renda per capita de todo o bolo econômico brasileiro. Cerca de R$ 140 mil mensais.
são os ganhos dessas pessoas, do 1% mais rico no Brasil. Se a gente fizer a comparação com os 50% mais pobre, que ganham R$ 1.200, esses 50%, que são 71,2 milhões de brasileiros, ocupam a faixa de renda de 14%. Ou seja, metade do 1% mais rico Felipe, é ocupada pelo opinião, 50% como é que seria mais uma baixo. Condição de, e não digo igualdade, que nunca vai existir uma utopia, de uma distribuição de renda legal? Eu acho que a gente tem que partir para um processo que já é visto em diversos países com a social-democracia. A Alemanha, os próprios Estados Unidos está retomando essa discussão, que é tu taxar progressivamente. Quem ganha muito mais, paga mais percentualmente. Aqui é o contrário. Aos impostos. Aqui não, aqui é o contrário. A classe média, nesse estudo, mostra que a classe média no Brasil diminuiu a sua renda. E talvez até por isso que gerou essa instabilidade política, toda a questão do PT, não, além da corrupção, agora, claro, Felipe, do PT não ser bem visto por determinado momento da sociedade. O fim da picada, que o cúmulo, e o Mário foi a única voz aqui da bancada que me levantou comigo, é um cara aposentado pagar imposto de renda. Sabe como é que eles dizem? Eles dizem assim, não, o aposentado não paga imposto de renda, mas se somar a renda do aposentado com qualquer outra rendinha que ele tem, no somatório ele paga. Ele paga. Então é a mesma coisa. É um absurdo isso, cara. Absurdo total isso. A reforma tributária vem aí, vamos ver se vão mudar ou não. Tomara, Carla, que eles consigam fazer justamente essa proporcionalidade. Quem ganha até R$2.000, por exemplo, vai pagar, sei lá, vou dizer um número apenas como exemplo, 2%. O presidente quer que as pessoas que até ganham até 5 mil reais essa do presidente sejam liberadas. É louvável. Porque o que acontece? Isso faz com que a economia seja estimulada. Porque quem ganha R$140 mil, como é o caso do 1% mais rico, não vai gastar esses R$140 mil se tu ganha isso mensalmente. Tu vai colocar num investimento, tu vai colocar na bolsa. E daqui a pouco vai viajar, vai gastar fora. Quem ganha até 5 mil, sobrou um dinheirinho, compra um ar-condicionado, troca o carro, comércio, isso aí, compra um ventilador novo, Barcelos, tudo isso. Ou não? O que me causa mais tristeza, eu sempre uso essa palavra, me causa moça, é justamente o endeusamento do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. E eu lembrei-me de um aforisma do grande Fernando Pessoa que dizia, você pode vender o seu tempo, mas você não pode comprá-lo de volta. E o Lula vendeu o tempo dele. Não pela sua falta de liderança, mas sim pela sua falsa orientação moral. Porque não há nenhuma dúvida, e está na consciência e na cabeça de qualquer cidadão brasileiro, os escândalos que aconteceram enquanto ele presidente e depois no governo da senhora Dilma. Todo mundo sabe os bilhões e bilhões de reais que retornaram ao Brasil em função da Operação Lava Jato. Alguém pode negar isso? Alguém pode dizer que isso é mentira, que isso foi forjado, que o Moro forjou isso, ou que outro juiz qualquer, o Valdisney? Alguém pode negar isso? E no país que nós estamos vivendo, isso está caindo no esquecimento. O Lula ressurge como fênix das cinzas e se torna um herói, um mártir. Ele fez a fogueira. Então eu acho que eu nasci no país errado, eu nasci no mundo errado, porque não é possível isso é você negar as evidências. Mas Passadina, 250 milhões de dólares por um caco, por ferro. O senhor está enganado, 800 milhões de dólares de prejuízo. Daqui pra lá. E mais, eu gostaria de concluir, se vocês me permitissem, por favor. Com certeza. E mais eu tenho a dizer a vocês. O que me espanta é eu ver as pessoas chorando pelo Lula, pedindo, pelo amor, vamos soltar o Lula. O Lula é um cara maravilhoso. Eu sei que o Lula é um cara maravilhoso. Eu sei que o Lula fala bem, que ele fala a linguagem do povo. Ele é populista. Ele entra aqui, ele chora. É o primeiro diploma que eu tive de presidente. Não é verdade. O diploma dele foi de deputado federal, porque ele foi deputado federal pelo estado de São Paulo, o primeiro diploma dele. O segundo foi de presidente da República. Sabe aquela coisa, as pessoas se entusiasmam. Ele é maravilhoso. Só que é o maravilhoso para o mal, para ele. Contei a história aqui de Angola, não contei a história de Angola? 450 mil reais para dar uma palestra junto ao presidente à época, José Eduardo dos Santos, com a cobertura da Odebrecht. Pago pela Odebrecht. Vocês querem mais?
Vamos à opinião dos nossos telespectadores. Marne está sendo aplaudido aqui no nosso Facebook. De pé, Estamos de pé. ao vivo. Perfeito, Marne, diz a Berna Camargo. O Carlos Eduardo também. Boa noite, bancada. A Rosiane, a 666. A Maria de Lourdes falou tudo, Marne Barcelos. Então, o Hulk realmente... Tá bem, né? O Hulk tá bem, Tá né? super bem e tu bem? estás Tá com de verdinho? inveja. É o Hulk, tá bem. Porque ele está num O contraste. verdinho tá bem? É para combinar com os outros. Vamos à opinião dos nossos telespectadores agora no WhatsApp, que é de responsabilidade da Ana. Ainda muitas pessoas comentando, de fato, nosso cenário, nosso segundo dia muito- de cenário duas pessoas novo. comentando na rua, Aliás, é verdade. abalamos nas redes sociais mais Já de copiaram 2 também, mil já Tem canal que tá reações. copiando. Ah, mas nem Tivemos perto, mais né? de nem 100 perto. compartilhamentos da nossa live. Queríamos agradecer a todos vocês que estão aí do outro lado, né? Do nosso lado aqui, mas do outro lado da telinha. O nosso muito obrigado. A gente faz tudo por vocês e as pessoas aqui, a Edileuza e o Ayrton de Carazinho, eles estão falando: boa noite, povo lindo. Mais lindo agora com esse cenário maravilhoso. Parabéns, vocês merecem. Somos muito, muito, muito fãs. Aqui também, quem faz aqui não uma correção, mas dizendo que o DAC não existe mais, que isso é uma responsabilidade da ANAC, e o emplacamento de aeronaves também não existe. O que se recebe é uma matrícula do país de origem ou da agência onde a aeronave recebe a homologação. E boa noite, bancada. O novo cenário ficou show de bola. Sim, Parabéns, que o sucesso seja eterno, parceiro de todos vocês. Ele gostaria de ressaltar também aqui o João Moura, lá de Juí, do sucesso da nossa dupla Grenal, e também muitas pessoas que concordam com o Marne Barcelos, mas gostaria de dar uma opinião sobre o fato. Claro. A gente fala bastante, né, dessa questão do Lula, do PT. Eu falo assim, só que a gente tem que parar um pouco de viver no passado, porque parece que a gente fala, a gente demoniza, a gente diz, mas a gente também tem que levar em consideração como aprendizado, não apenas como demonizar, e acho que não tem que sair da cadeia, que ele fique lá, se ele de fato, né? Não, ele de fato cometeu esses crimes e a gente fala que, infelizmente, a gente tem que ter essas pessoas ruins, essas pessoas que fazem o errado para servir de exemplo, para que os errados não continuem fazendo errado. E porque aqui a gente no vê Brasil, que muita eles têm coisa. muita dificuldade de entender isso, É, né? eu Porque falo são assim- presos e continuam cometendo exatamente os mesmos crimes E a gente fala, de dentro da cadeia. vou até citar aqui o Vitorino, né? Existe gente boa do lado da direita, da esquerda, existe ruim também do lado da direita Tu é e da gente de boa da esquerda. esquerda. É uma esquerda light, você. Esquerda fashion. Sinal, Chicão, Gustavo. uma matéria que tu entende mais. Os cabelos negros da dona Ana combinando com azul. Com o cabelo com azul. Estão bonitos. Viu? Eu Ele tá queria ter uma inventando a língua manifestação. O portuguesa. cenário Eu houve queria uma ter uma inspiração manifestação. na Ana e nos olhos do Ruxo. Houve uma inspiração. Olha, tudo Eu ia falar da gravata do Roxo. Ainda não. Nós hoje vamos falar agora da palavra para o Gustavo Vitorino, que foi Estava citado. a inspiração do cenário antigo. Falou pouco. Eu queria... Ô, Jenny Joplin, te acalma. Jenny Joplin não pode não, dizer não, isso. esses Super óculos eu fashion, conheço. Nós super temos a nossa fashion. diretora aqui. Esses não pode óculos eu me atingir conheço. assim. Não pode me atingir. Esses Mas ele tá na moda. Voltou. Tá na moda, Exatamente, querido. Voltou. querido. Olha É aqui, que é o tudo Vitorino- óculos o mesmo. E a Vitorino- linha Chicão Tofani vai ter um, né? É. Eu vou comprar, Eu mesmo vou não ter podendo, uma eu vou marca, comprar. eu tenho uma marca Francesco Tofani de óculos, tu vai ter que comprar, senão tu não vai estar por fora. Eu achei que eu ia ganhar. Ih, quer Também ganhar? meu Nem o livro a gente ganhou. Nem o meu livro Nem o livro comprou. a gente ganhou. Não, nem Tu a- tinha obrigação Olha de aqui, dar pra ó. toda a bancada o Nem livro. o chopp. Muquirana. juro. Só a Eu tirei Magda ganhou. foto. Pão duro, Isso aqui que é Muquirana. pão duro, é tu? Pão duro? Eu Tu é abri- pão duro. Tu é pão Eu vou duro. contar para os telespectadores. Conta, vou cara. contar, agora vou eu contar fiz porque eles agora. precisam Conta saber. pra ele saber o lado Certo do Vitorino. dia, ele ganhou lá um barril de chopp. Não era verdade, assim, eu tô um só barril de Aqui chopp. na frente. Sabe o que ele fez? Ele pediu ajuda para as pessoas para conseguir botar o barril de chopp no porta-malas, Ele é porque ele muito levou para egoísta. casa e nunca mais. Ele não deu um gole Não para deu nenhum. um gole pra nós com sede. Nenhum de nós. A Linda Carla, unanimidade. Com sede. Para aí. Com sede. Eles traziam a Voltando. choperia pra cá. Pô, podia, mas aí a direção não permitiu. Eu Aqui, digo, direção, vamos primeiro que eu digo. a direção não tá nem aí pelos rolos aí. O que é isso? Para quieto. Não podia entrar bebida Vamos, alcoólica Gustavo, na emissora. por favor. Assim, não, eu queria só dar um remate nesse esse telespectador que escreveu. O senhor se informe, existe sim uma cobrança, uma taxa sobre a aeronave, tá? A matrícula eu falei do registro, mas existe sim. Existe também a vistoria regular do DAC, que agora é a ANAC, é a mesma coisa, mas o senhor, por favor, se informe, tá? Sobre a distribuição de renda, eu acho que o Felipe trouxe um assunto aqui que nos cabe uma reflexão, que é o seguinte:
Nós temos um imposto progressivo no Brasil. Deixa eu chamar a atenção para isso. A gente tem aquele imposto que é 9%, aí vira 11%, depois vira 15%, vai até 27,5%. Então, quem ganha mais, paga mais imposto, coisa e tal. O que nós não temos no Brasil é um mecanismo de execução eficaz. Toda vez que a gente fala na Receita Federal, que a gente fala nos mecanismos de execução, especialmente os judiciais, a gente vê ações que muitas vezes dormem anos em cima das mesas, das varas da Fazenda Pública. Então, é isso que nós precisávamos agilizar. Ou seja, nós temos um imposto que para uns é alto, para outros não é suficiente. Eu acho alto o nosso imposto, mas ele fica pequeno porque nós não cobramos, nós não executamos. Quando você vê, por exemplo, o Sindifisco divulgar a relação de devedores e o tamanho do rombo, para vocês terem uma ideia, só de ICMS no Rio Grande do Sul, se nós cobrássemos tudo que nos devem, a gente zerava não apenas o salário, zerava a dívida do Estado do Rio Grande do Sul. Vejam o tamanho do buraco dos devedores. Aí, agora eu vou mudar de lado, vou para o outro lado do balcão. Existe uma coisa chamada a regra, a curva de Laffer. Quem estuda economia sabe do que eu estou falando. Curva de Laffer é o seguinte: existe uma capacidade contributiva no tecido social. Você vai até o limite. Quando você ultrapassa essa capacidade contributiva, você começa a ter a sonegação. As pessoas não conseguem pagar. O cara chega no final do mês, o empresário, e decide: ou eu dou o salário do meu funcionário, a empresa continua funcionando, ou eu pago o imposto e fecho a empresa porque eu não paguei salário. Então, esse é um drama que as nossas autoridades, nossos gestores não perceberam ao longo do tempo. Então, a gente tem, há muito estourou a curva de Laffer. A capacidade contributiva do tecido social brasileiro não aguenta mais. Nós precisamos da reforma tributária, mas uma reforma tributária que enxergue a cidadania e não os interesses da máquina pública. Porque a máquina pública, ao longo do tempo, se tornou um fim em si mesmo. Ela se retroalimenta do bolso do cidadão. Então, assim, você estoura a curva de Laffer, não apenas aumenta a inadimplência, como também aumenta a insegurança jurídica, porque as ações começam a proliferar, o cidadão começa a ser processado, a empresa começa a ser executada, vem o oficial de justiça. Então, assim, o problema é bem mais grave do que se imagina, ele é estrutural, não é apenas redistribuição de renda, é um remanejamento, uma reestruturação da própria máquina pública, especialmente a tributária. Uma reestruturação, mas uma reestruturação positiva. Ontem nós estreamos esse novo e maravilhoso cenário. E sábado, a partir das 19h30, na tela da TV Pampa, você vai poder assistir os melhores momentos da semana. Se quiser contribuir através do Facebook, através do Instagram, quais foram os momentos que marcaram a cada dia, a gente aceita a sugestão de vocês. Mas o certo é, aos sábados, nós temos um encontro marcado a partir das 19h30. Vou dar a palavra agora ao Ruschel, que me pediu a palavra. Muito obrigado, dona Carla. Esperei pacientemente. Garantiu. Eu sou o segundo depois. Tudo bem. Mas se vamos fazer uma listinha. Mas só que não é a troque lista de assunto. Jatinho, só não pode trocar de assunto porque eu vou falar do seu assunto. Está muito interessante. Muito obrigado, seu Mário. Já paguei. E brilhosa. Porque ela era barata, eu já consegui pagar em uma não parcela. Parece, não parece. Não parece, mas é por isso. Não era chinesa. Mas não precisa dizer que é barato. Mas paguei em uma vez. No débito? Não posso ceder a palavra ao seu Mário, porque o seu Mário vai trocar de assunto e eu queria só encerrar o assunto dele, até em homenagem ao povo brasileiro, porque eu quero lembrar que o presidente Lula, hoje preso, condenado por um processo legal, do qual não temos absolutamente nada. Ele teve um primeiro governo, foi aprovado em votação em primeiro turno, né, seu Mário? Ele ganhou no segundo turno, os dois. Isso. No segundo turno. Os dois. Isso ocorre, então. Foi Fernando Henrique que foi no primeiro turno. O Fernando Henrique foi no primeiro turno. 2 vezes. Então, ele foi aprovado pelo voto popular. E lembro e faço um casamento com a eleição agora do Bolsonaro, que enquanto ele esteve na pesquisa, ele estava em primeiro lugar. Por que eu digo isso, dona Carla? Porque o povo... Dona Carla. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, o povo reage, o povo não tem nem tempo para ter esse acompanhamento todo que nós temos aqui. O povo reage conforme o seu bolso, o povo reage conforme a sua melhor condição de vida. E para o povo, nesses governos, e é por isso que existe essa idolatria que o Mari menciona, porque as pessoas se lembram dos seus momentos, dos seus melhores momentos dentro de uma reestruturação social. O que nós temos que almejar para o país é, quem sabe, aquelas condições sociais, mas de uma forma honesta,
de uma forma sem tirar das empresas, sem fazer com que as pessoas se locupletem por isso. Isso é uma meta. Então, às vezes, fico chateado quando se tenta matar projetos sociais que são positivos para a população e em nome, como roubou, então tudo que foi feito está errado. Não, se tudo estivesse errado, não estaria ainda disputando posições em pesquisas. Então, essa é a ideia que eu gostaria que não morresse para que nós sigamos discutindo essas matérias. Mais uma ideia bem boa para o telespectador. Eu queria questionar essa posição do Dr. Ruschel, porque eu acho assim, a Margaret Thatcher foi absolutamente sucinta quando ela disse: sempre que eu der uma libra para um inglês, eu estou tirando uma libra de outro inglês. Então, assim, a gente está vendo, o Felipe trouxe os dados aqui, nós praticamente acabamos com a classe média no Brasil, endividamos a classe média brasileira. Os programas sociais, na verdade, funcionaram muito mais como programas eleitorais do que propriamente uma mexida na estrutura social, no tecido social brasileiro. Os pobres continuam pobres, alguns mais pobres ainda, e a classe média, que segurava e que segura a economia do país, pagando impostos, está hoje endividada com seríssimos problemas. Então, eu entendo assim, que o senhor Luiz Inácio foi um oportunista porque iludiu pessoas pobres, humildes, e fez delas seguidores de uma esperança que hoje não funciona mais. Porque se o Lula voltar ao governo hoje, ele tem que transformar o Brasil em Venezuela em 2, 3 anos. Ou seja, fechar tudo, parar tudo, porque as empresas vão embora. Nós vamos ter supermercados vazios. Essa é a realidade. Mas eu acho só para contextualizar, posso fazer porque um contraponto? Não, a gente vai ter que trocar de assunto daqui a pouco. A gente pode até voltar, mas nós temos outros assuntos para tratar. Mas eu acho só que é importante porque a gente está, mas a gente está falando aí de uma opinião que para ter a oportunidade de ter uma réplica, né, de ter opiniões divergentes aqui no programa. Já teve réplica, tréplica. Mas eu acho que a gente fala aí justamente por falar de um governo muito longo e de um governo que é difícil a gente distinguir méritos, porque teve todo esse escândalo de corrupção, mas a gente fala de, na realidade, um governo que tirou os miseráveis, as pessoas que não tinham nada, para as pessoas que conseguiram alguma coisa. A gente fala de uma classe média que não tinha qualidade de vida, começou a viajar para o exterior, começou a ter uma realidade completamente diferente, as universidades se tornaram acessíveis, principalmente as particulares, porque infelizmente as públicas estavam tomadas por aqueles que mais tinham dinheiro, enviavam seus filhos para fazer cursinho 2, 3 anos, depois conseguiam entrar na universidade. Então a gente fala que dentro desses 16 anos, que sim foi repleto de corrupção, de roubalheira, mas também existe um grande número de brasileiros que saiu da extrema pobreza, da miséria, de não ter acesso a nada, para ter acesso a uma escola, ter acesso a energia elétrica. A gente está falando de uma realidade que nenhum de nós vive, casas que não tinham banheiros. Mas que país é esse, dona, que a senhora está falando? Eu não sei o mesmo que o senhor fala dessa classe média que hoje sustenta o país. O Nordeste continua miserável, falta água, os números que o Felipe trouxe são exatamente o contrário, nunca houve tanta concentração de renda e tanto pobre no Brasil. Os mais pobres, Vitorino, cresceram entre 2001 e 2015. Eles cresceram a sua renda consideravelmente, segundo essa pesquisa do relatório de desigualdade global. Marné, o grande problema foi com a faixa do meio. Os pobres continuam cada vez mais pobres, mais miseráveis, acabaram com a classe média. E votariam no Lula, deve-se saber por quê. Sim, votariam no Lula porque querem mais teta de novo. Eu sugiro que vão trabalhar. Trabalhar é que faz meritocracia, vir o dinheiro pro bolso. Rápidas homenagens no nosso programa de hoje. Vocês sabem que eu sou fanático de literatura. Poderia homenageá-lo porque eu sou seu fã. O senhor sabe disso. Primeiro que eu quero homenagear é a escritora americana chamada Jacqueline Susann, que escreveu um dos livros mais fantásticos que retratou um tempo de Hollywood, chamado Vale das Bonecas, The Valley of the Dolls. Foi estrelado pela Suzanne Pleshette e teve um livro que foi campeão de vendas, vendeu mais de 2 milhões de exemplares em 3 meses. A Jacqueline Susann escreveu, ela também era uma aforista, como a segunda que eu vou falar, é muito rápido. Disse a Jacqueline Susann: os homens irão deixar a tua beleza. Os homens irão deixar a tua beleza, irá desaparecer. Os homens irão te deixar, a tua beleza irá desaparecer. Os teus filhos irão crescer e partir, e tudo que pensaste ser a tua vida irá azedar. A única coisa com que podes contar é com a mesma vida, contigo mesmo e com o teu talento. E o segundo, a Marta Medeiros, gaúcha, aforista aqui de Porto Alegre, jornalista do O Globo, no Rio de Janeiro. Tenho poucos amigos, porque acho mais inteligente
ser seletivo a respeito daqueles que você escolhe para contar os seus segredos. Isso, Crônicas. Eu acho a Marta Medeiros realmente fantástica. Então você tem que ser seletivo nas suas amizades e não contar os seus segredos. E o pior de tudo é quando você vai contar um segredo, quando você está precisando de ouvir uma palavra amiga e conta alguma coisa importante para você e essa pessoa finge que não ouviu, troca de assunto. Para mim, isso é meu. Isso eu acho pior. É horrível, mas tem alguma coisa boa agora para dizer para o telespectador? Tem uma então coisa vamos boa. nessa. Tem uma coisa muito boa que é atenção, você que está aí, hein? Presta atenção. Aqui a Sam Motors está com um bônus para você sair de carro novo. Kia Cerato com bônus de R$8.000. Isso mesmo, são R$8.000 de bônus. Passa lá na Sam Motors para conhecer esse carrão que é fantástico. O Kia Cerato tem tudo, câmbio automático com sequencial. Sabe quando você quer ter o controle da troca de marchas? Ele tem o pedal shift, as borboletas aquelas atrás do volante, um porta-malas espaçoso com 421 litros, roda de liga leve, freios ABS, sensores de estacionamento, comando de áudio no volante, Bluetooth, ar-condicionado digital inteligente. Mas o melhor vem agora. O preço de R$80.990 por R$72.990 à vista. É bônus para quem tem mania de Kia, mania de carro novo. Kia Cerato é na Kia Sam Motors. Corre já para lá e garanta o seu. Kia Sam Motors, na Ipiranga, 8113 e Ceará, 370. Muito bem, o Chicão Tofani também tem agora, ele vai fazer a propaganda dele. Não, eu vou fazer a minha manchete do dia, que eu... Veja só. O Brasil tem 250 milhões de pessoas. 300 brasileiros foram escolhidos. O único no Rio Grande do Sul fui eu. Existe uma grande multinacional de relógios na América do Sul chamada Tecnos. Ela é mundial, está entre os 10 maiores grupos. E ela fez o relógio mais caro da sua história, que não está à venda, nada. 300 pessoas são convidados a comprar, que ela acha que fazem bem andar nos pulsos delas. É o Tecnos Bronze. A tecnologia bronze é uma tecnologia mundial, não é mais stainless steel, a moda em relógio, relógio bronze. É esse aqui, que eu sou o único gaúcho a ter, um dos 300 brasileiros. Isso eu devo muito também à participação minha aqui no programa, também na rádio, porque é uma coisa raríssima isso. Você ser escolhido em 300 em todo o Brasil, porque tem muita gente nesse Brasil que anda de relógio. Não é só eu, sabe? Isso aqui me deixou muito orgulhoso. Mas tu criaste uma marca com relação ao relógio, essa questão de usar 2 relógios. Exatamente, foi uma das coisas. Isso aí chamou a atenção do fabricante, sabe? Eu achei agora legal é isso óculos aí. E relógio. Óculos eu vou lançar uma marca própria. Isso aí que vai ser uma coisa mais difícil, porque o consumo de óculos é muito grande, mano. O de relógio, um relógio demora 8 meses, uma relojaria para vender. Gira muito pouco, o cara compra, dura 10 anos. Agora o óculos tu usa 1 ano e descarta. Às vezes 6 meses, tu quebra um óculos. Eu tenho relógio com 110 anos. Tem moda, tudo. Eu tenho relógio com 110 anos, tenho relógio de 60 anos. Agora o Mário com os relógios de 110 anos. Ué, mas ele gosta. Eu gosto. É uma coisa extremamente retrô. É um Rolex, não é qualquer coisa. O Rolex é top. Um amigo meu chegou um dia no shopping Chico anunciando o Rolex, agora vão estar esperando você. Não, mas essa do Rolex é interessante. Não dá ideia, né? Vocês fiquem espertos. Mas, Mário, essa do Rolex é uma coisa que gira na noite, esse bate-papo, eu conheço o cara. Um amigo meu, Vicente, que ele trabalha, nutricionista, ele tinha um Palio. O Palio valia 35 mil. Ele vendeu o Palio na CIS Brasil, por picão de carro, pegou 35 mil, entrou no Iguatemi, entrou na loja que vende Rolex e comprou um modelo. Eu digo, mas vem cá, para trocar um carro por um relógio, sabe que ele tem razão no aspecto? Daqui a 5 anos o carro não vai valer nada. E o Rolex continua valendo. É um dos grandes investimentos. Ele diz o seguinte, eu vou para Jurerê com um carro desse, eu sou motorista do Bacana. Não, motorista do Bacana não. Eu sou jardineiro do Bacana e a polícia vai achar que eu vou assaltar. Agora, com o Rolex, eu sou um cara rico em Jurerê. Olha só. Nós começamos o dia, essa terça-feira, com uma notícia forte, que foi o sequestro de um ônibus na Ponte Rio-Niterói, logo cedo. Todas as rádios, enfim, a televisão estava ao vivo. E lá pelas 9 horas da manhã, nós escutamos na reportagem alguns tiros, né? E o sequestrador, ele foi exatamente abatido. Às 9 horas e 4 minutos. 9 horas e 4 minutos. Exatamente. É o assunto da Ana.
Preciso falar mais? Precisa, tem bem mais coisa para falar. Né? São Com 39 certeza. pessoas que estavam nesse coletivo, que estava fazendo o trajeto Rio-Niterói. E justamente um homem, o Alisson, se eu não me engano, ele estaria, então, dentro desse coletivo. Ele anunciou... William Nascimento. Esse, então, foi o homem que teria anunciado que inicialmente seria um policial militar. Ele teria intenção de colocar, então, fogo no coletivo com essas pessoas dentro do coletivo. Claro, as pessoas entraram em desespero, em pânico, porque muitas estavam saindo, fazendo seu trajeto para ir até os seus trabalhos, e uma pessoa descontrolada, que se dizia policial, estava tomando essa atitude. Então o ônibus parou, ele ameaçou o motorista, começou aquele congestionamento, aquela situação, ninguém sabia exatamente o que fazer, começou a se tomar ciência do que estava acontecendo. A Polícia Rodoviária Federal, ela foi acionada para tentar de alguma forma negociar com esse homem, conversar com esse homem, mas até elogiado por muitos especialistas, a PRF chegando ao local, tentando negociar até com as pessoas que estavam lá e também com esse homem a saída de alguns reféns. Lembrando que foi anunciado esse sequestro às 5 horas, às 6 horas começaram então as negociações, onde a Polícia Rodoviária Federal, aí temos a imagem de uma das reféns liberadas durante a negociação, ela desmaiou. Justamente porque a gente entende a tensão dessas pessoas. Até uma das mulheres, ela soube que estava sendo sequestrada porque o marido avisou. O teu ônibus está sendo sequestrado, está acontecendo alguma coisa, o que está acontecendo? Então isso gera, claro, um pânico generalizado no coletivo onde estavam esses trabalhadores. E vamos dizer, às 7 horas chega o BOP, que começa a trabalhar em parceria com a PRF, mas a PRF, tendo ciência do caso e do que acontecia, já nesse momento eram 81 quilômetros de congestionamento, lembrando que é uma das vias de principal deslocamento da cidade do Rio de Janeiro, a ponte Rio-Niterói, e justamente o BOP toma a atitude de começar a negociar e começa a organizar e esquematizar. A gente vê aqueles filmes americanos onde tem toda aquela inteligência, exatamente foi isso que o BOP fez. Isolou a região, até alguns turistas que passavam, que tentavam ali tirar fotos e tudo mais, porque todo mundo ficou surpreso. Eles aumentaram a zona de contenção, a gente pode ver aí pelas imagens. A imprensa ficou bem distante, porque como a Carla ressaltou, a gente lembra que estavam ao vivo nas emissoras quando os tiros foram disparados às 9 horas da manhã. Aí temos a imagem do atirador, que provavelmente realizou esses disparos. Especialistas falaram que são homens altamente treinados e que eles levam em consideração, sim, o momento emocional, porque uma noite mal dormida, uma briga dentro de casa é, sim, reportada, porque pode ter algum problema na precisão, porque, lembramos, este homem tinha uma arma de brinquedo, ele não estava armado, mas ele estava ameaçando e ninguém sabia ao certo qual era, ele tinha uma faca e gasolina. Exatamente. Faca e gasolina, podia, né, tava ameaçando colocar fogo e os próprios que estavam, as pessoas que estavam dentro do coletivo tiraram fotos e tal da gasolina e enviaram. E até o ponto que se destaca bastante é que o BOP, treinado para esse tipo de situação emocional e complexa, eles estranharam a quantidade de vezes que esse homem saiu do coletivo. Ele sai 4 vezes e se expõe. E ele usa uma máscara, Ana, a mesma máscara que o menino da escola estava utilizando. Até ele arranca, né, uma das últimas ações dele é arrancar essa máscara, ele joga um casaco, ele já tinha também colocado fogo em um objeto que foi arremessado, né, justamente do ônibus desse coletivo. Então, entendendo porque todo mundo entrou no consenso, vamos deixar o sniper, o especialista, decidir o melhor momento para bater. Porque chegou um consenso de que não seria possível negociar todos os reféns, ele estava cada vez mais nervoso, porque até o Marne comentávamos antes, ele estava visivelmente desequilibrado. Era um homem que cada vez se tornava mais nervoso e estava ameaçando e colocando em risco as pessoas que estavam dentro do coletivo. Até o momento se sabia que a arma era de brinquedo. Exatamente. Até o momento não se sabia que a arma era de brinquedo. A gente tem alguns vídeos para mostrar para os telespectadores, porque teve uma repercussão muito grande e o presidente... Exatamente, mas o presidente da República se manifestou, o próprio governador do Rio de Janeiro também se manifestou, lá, né? Chegou às 10 horas, comemorou o que aconteceu e se a gente conseguir, a gente pode então mostrar o vídeo do presidente, algum material que nós temos. E é importante dizer que nós temos também o vídeo do momento dos tiros, né? Que a gente viu ali, foi o momento que mais causou tensão, de fato, em toda a história, né? Porque estava todo mundo ao vivo, imagina se um tiro acaba escapando, atinge alguém, então parabéns ao BOP que realizou essa operação com tranquilidade. Com precisão, foi uma operação que deu super certo. E um tiro na perna.
né? Justamente aquela história que, às vezes, eu falo o perigo de a gente acabar noticiando e tratando dessas situações ao vivo, é que também cria margem para aquelas pessoas que apenas buscam a divulgação das suas imagens, apenas buscam a divulgação de mostrar que pode, que tem o poder e tudo mais, porque a gente lembra, o caso Eloá foi uma coisa que distinguiu muito as ações policiais, porque o fato de ter a televisão envolvida, de ter essas pessoas envolvidas, acaba espetacularizando a morte e também o crime, aquela coisa de Hollywood. A pessoa não tem nada a perder, está desesperada, porque o que interessa aqui, interessante trazer, é que o Witzel trouxe a manifestação dos familiares deste homem, que pediram desculpas pelo que de fato ele fez. Deixa eu dar uma informação. Pode ir. Não, vamos, Gustavo. Comemorar como se fosse um gol, realmente... É informação técnica só. O abate desse meliante foi feito por um rifle M4, fabricado pela Colt americana, que usa um calibre .556. Para vocês terem uma ideia, essa bala é metade de uma caneta esferográfica. As canetas esferográficas, essa bala é isso aqui, ó. Isso aqui é essa bala. Agora, surgiram informações no final da tarde de que foram 6 perfurações. Um sniper não dá 6 tiros. O sniper dá um tiro preciso. As imagens são imagens de uma outra emissora de televisão, não sei se a gente pode reproduzir. A imagem do tiro, ela não é tão agressiva, porque o sujeito só cai, né? Não, e ele estava muito distante, né? O pessoal tinha isolado bem a área. A bala transpassa e ele cai. Então, assim, eu não sei se essa informação que ele recebeu 6 tiros é uma informação errada ou se houve alguma coisa que nós não sabemos. Mas o vídeo do tiro. Ali, vocês olham. É um tiro só, que ele cai e ali ele fica. O tiro entra na altura do lado esquerdo, um tiro no coração, tiro dado pelo sniper. Essa bala é altamente transpassante, perfurante. O que aconteceu ali? O que se estranhou é que o rifle M4 é um rifle de assalto, ele não é um rifle de sniper. Ele aceita a mira telescópica para tiro de precisão, mas ele é um rifle de assalto. E um rifle de assalto pode dar 6 tiros. Um rifle de sniper normalmente não dá. O sniper dá um tiro. Desculpe a ignorância, o que seria um rifle de assalto? O rifle de assalto é um rifle mais curto que aceita um pente, aquele pente curvo, e que propicia rajadas. É o rifle que os traficantes usam. E esse M4 é fabricado pela Colt, o Ruschel. Pela Colt americana, digamos assim, aquele rifle de assalto americano, me fugiu o nome agora, me ajuda. O M16? O M16 mais compacto. E Vitorino, só uma coisa para mostrar. É o M16 mais compacto. O sniper, para o telespectador ter uma ideia, é um tiro solitário. Ele coloca um tripé, ele tem uma bússola, a velocidade do vento, uma luneta, um binóculo, ele dá um tiro só. Um tiro só. Por isso que ficou essa notícia de 6 perfurações. Não tem nada a ver. Essas 6 perfurações ficou no ar. Vamos mas só para dona Carla, e ainda a ação se movia carregava um passado extremamente pesado, né? Na mesma hora, quando começaram as primeiras imagens, veio a todos o fato acontecido há 19 anos atrás, quando uma lotação com 10 pessoas... O 147, o 147, por sinal, geraram dois 174. Exatamente. Por sinal, geraram 2 filmes a partir dali, onde teve um fim, para quem não acompanhou, um fim extremamente trágico. Tá aí, ó. Olha aí as imagens. Porque aí morreu o atirador, mas também morreu uma refém na bala. Porque o tiro não foi fatal mais torna importante o sucesso da missão, foi de exatamente pistola, né? por não ter morrido ninguém, por ter sido protegida a todos os reféns. Integridade física e a sua integridade física. Vamos então ao vídeo agora do presidente Bolsonaro, que o presidente Bolsonaro se manifestou no dia de hoje, agradecendo a a polícia dando mais credibilidade, mais apoio à polícia, para que a polícia consiga fazer o seu trabalho na hora que quer. E o governador Witzel também comemorou, chegou, como disse a Ana, às 10 horas da manhã, mas chegou comemorando, Marley Barcelos. Bom, rapidamente, eu vou só dizer 2 coisinhas aqui. Primeiro, foi muito estranho ele comemorar como se fosse um gol do Flamengo.
Achei muito estranho o governador do estado comemorar. Claro que depois ele disse que foi as vidas que foram salvas dentro do ônibus. Achei muito estranho aquilo. E disse hoje na Rádio Pampa, em alto e bom som, estabeleceu-se a pena de morte no Brasil. Muito bem, vamos ao vídeo então do presidente Bolsonaro e sua manifestação. Vocês lembram do ônibus 174? Se o sniper... por coincidência, olha só, eu fui no enterro de um militar no São João Batista. Dei na volta e deixado o carro no batalhão da PM e eu entrei na sala, estava lá o pessoal assistindo. Daí entrou um tenente e falou uma coisa, um palavrão, né? E falou, olha, ódio superior é fazer qualquer coisa menos atirar. Ou seja, menos usar o sniper. Bem, não foi usado o sniper. O que aconteceu? Morreu uma professora inocente. E depois esse vagabundo morreu no Camburão. Os policiais do Camburão foram submetidos a júri popular. Foram absolvidos por 4-3. Quase você bota alguns policiais, tá? Condena a 12 a 30 anos de cadeia, por causa do marginal, como aquele do sequestro do ônibus 74. Não tem que ter pena. Agora, o que eu preciso? Eu não vou dizer que estou atrasado, porque eu não posso mandar um projeto com falhas para o parlamento. Eu quero dar excludente de licitude para o policial poder agir. Não é só o policial agir, no caso disso atirar. É para o povo também. Tá para acontecer, por esses dias, novamente um júri para o cunhado da Ana Hickman. Esse cara tinha que ganhar uma medalha, pô, e não ser submetido ao júri popular. Então, ou a gente bota a lei ao lado das pessoas de bem, ou vira uma barbárie do Brasil. Você falou, isso aí para mim é sinônimo. É sinônimo. Ou um pleonasmo abusivo, né? Eu defendo que o cidadão de bem não morra na mão dessas pessoas. É exatamente isso que a gente quer, que o cidadão Bolsonaro de bem sendo Bolsonaro, né? não morra Bolsonaro sendo na mão Bolsonaro. dessas pessoas. Que fique Eu vou claro, garantir Carla, que fique claro, porque não transite em julgado, né? Que concordo com 50% do que ele disse, que a ação do sniper que seja feita. Mas se não foi feito, se captura o bandido, nenhum policial tem o direito de asfixiar como fez. Como aconteceu. Como aconteceu. Então, em 2000. Estou falando, não quero vincular a bancada com o que penso. Eu penso assim, tem que fazer como fez o sniper. Matou, salvou, estavam colocando em risca os reféns. Bem, a opção foi outra, conseguiu prender. Bem, se nós vamos para a barbárie e vamos começar nós mesmos a dar facada e dar tiro nas pessoas imobilizadas, bem, aí cada um fica com o seu juízo. E, Carla, é preciso sim parabenizar a ação do BOPE, porque esse sniper sabia exatamente em quem ele estava atirando e o que essa pessoa cometeu de crimes. O problema é que não dá para justificar as ações do Witzel no que diz respeito às favelas do Rio de Janeiro, porque há dados alarmantes, 881 mortes só no primeiro semestre de 2019 de pessoas que não foram julgadas e levaram um tiro. Mas estavam portando fuzil na mão? Não, nem todas elas. Algumas sim, algumas são alvos já conhecidos, mas a política do Witzel de extermínio, inclusive na semana passada, 5 jovens negros, todos eles com menos de 22 anos foram assassinados. Um deles era jogador do América. Essa foi a matéria que mais viralizou na imprensa e também nas redes sociais, porque o vô desse garoto, inclusive, chegou no momento que o garoto levou o tiro e tentou levar ele, socorrer ele para o hospital. Então, a gente tem que separar as coisas. Essa foi uma ação muito bem pensada do BOPE para um criminoso que estava evidente. Não dá para liberar, como tem feito o Witzel, os tiros de helicóptero para matar pessoas que nem sempre são as culpadas dos crimes. E o que chama mais atenção é que dessas 881 mortes registradas no Rio de Janeiro no primeiro semestre, todas ocorreram apenas em zonas do tráfico. As zonas da milícia, até aqui, o Witzel não se interessa, não tem um tiro disparado. Nós temos a imagem dele na hora que ele chega e comemora todo o acontecimento do sequestrador morto, abatido e tudo mais. Vamos dar uma olhada na imagem, então, do Witzel chegando e comemorando o que aconteceu. Gustavo Vitorino, eu tenho certeza que quer se manifestar. Eu quero dizer o seguinte, governador Witzel, não se faz omelete sem quebrar ovos. Nossa. Todo seu lado, tem que agir, tem que ser duro. Quem andar com arma na mão, com rifle na mão, tem que ter medo, sim. Outra coisa, essas mortes que foram enumeradas aqui, não foram da polícia, não.
A guerra de tráfico é conhecida há muito tempo, sempre morreu muita gente lá no Rio de Janeiro. Então esse negócio de que qualquer sujeito que morre, foi da polícia. O tiro que levou esse jogador do Flamengo não foi da polícia, não. Do América foi sim. O policial diz pro avô dele, pode socorrer se ele não é traficante. Tem relatos do avô na imprensa tradicional, Vitorino. Desculpa, mas os 881 mortos registrados, que eu trouxe a informação, são sim mortes pelo Instituto de Segurança Pública. São agentes do Estado que mataram pessoas nas favelas. 881? A polícia matou 881? Sim, no primeiro semestre. São dados jornalísticos. Parece aquele dado jornalístico que você trouxe ontem, dos estados, da Amazônia, coisa e tal. Recebi um e-mail hoje do gabinete do governador de Rondônia, que tinha um gaúcho assistindo lá e mandou ele assistir. O governador de Rondônia falou com o coronel. O coronel entrou em contato, mandou uma mensagem dizendo: o governador de Rondônia nunca se posicionou desse jeito. Aí eu fui ver quem é que se revoltou com a história da Amazônia. Foi o comunista lá, o Dino, do Maranhão, foi o único que falou contra. Ninguém mais falou contra. Aí a gente ouviu aqui que não sei o quê. Aí ontem o senhor falou que 3.300.000 que subiu os investimentos em publicidade. Os investimentos foram pagos, eram contratos do Michel Temer. Contratos do Michel Temer que foram pagos, que foram cumpridos. Distribuídos todos pelo Bolsonaro? Não foram distribuídos. Foram contratos firmados pelo Michel Temer com as empresas. Como as empresas. Para a Record e para a SBT que fazem assessoria de imprensa pro Bolsonaro. O senhor dá uma olhadinha no site lá do Ministério da Fazenda, que lá estão os recursos alocados pelo governo Bolsonaro. Foi 1.300.000.000 contra 3.300.000.000 do ano passado. Então, assim, aí o senhor chega aqui e diz aumentou 600% para não sei quem, para não sei quem. Ele tem... Sim, ele está distribuindo de forma diferente do que era distribuído. Ele disse que a audiência, a redistribuição seria feita por audiência. Sempre disse. E é o que ele está fazendo. Aí a Globo está gritando, está todo mundo gritando, porque ele disse, vou fazer redistribuição por audiência. Então, assim, ele estava investindo aqui. Sim, mas investindo na Record e no SBT que faz assessoria de imprensa. Mas os números que você está botando são irreais, Felipe. Você não pode largar números assim no ar. Da Secretaria de Comunicação do Estado, Lei de Acesso à Informação. Não tem. Entra lá no site, olha. Secretaria de Comunicação do Estado do Rio de Janeiro não tem número de mortes. Não, federal. SECOM. Não tem. SECOM Federal. Sim, a SECOM Federal está lá os números que foram pagos. Mas o senhor tem que olhar na Secretaria de Fazenda o que foi pago e o que foi empenhado. Foi pago o contrato de 2018, 2017, tinha inadimplência com a Globo, tinha uma porção de coisa. Tudo isso foi pago pelo governo Bolsonaro. Não aumentou, ele pagou dívida. Aí o senhor vem aqui e diz que subiu não sei quantos por cento. O empenho do governo Bolsonaro foi 1.300.000.000 contra 3.300.000.000 do ano passado. Essa é a gritaria. A Record ganhava Agora o senhor vem me dizer que a polícia do Rio, não aumentou? A polícia do Rio de Janeiro, sim, ele redistribuiu, ele disse que ia redistribuir de acordo com a audiência. E foi o que fez. O mapeamento está lá no site. Pelo que eu entendi, tá lá no site. São 60% a mais em relação ao ano passado. Vitorino e Felipe, vamos ver se eu entendi. O montante que foi distribuído é menor do que o montante passado? Não, na TV não. Nos jornais ele cortou. Nas TVs ele ampliou. É isso que eu estou tentando dizer. Não ampliou, ele está cumprindo o contrato que foi assinado pelo governo Michel Temer. Tinha contrato de 6 meses, de 1 ano. Ele pagou isso. Pagou e redistribuiu de uma maneira o que ele empenhou, governo Jair Bolsonaro, a partir de 1º de janeiro, o empenho é 1.300.000.000. Tá, eu decorei a rúbrica, 1644, tá lá. Ministério da Fazenda, empenhos, 1644, 1.300.000.000 para a Secretaria de Comunicação. No ano passado, essa verba foi 3.300.000.000. Exatamente isso que eu estou perguntando. Então, a verba no total menor. Ele reduziu a quase um terço. Ele reduziu a quase um terço, cortou 60% das verbas. Daí a gritaria dessa rapaziada. Então, é só olhar os números. Agora, não dá para pegar a manchete da Folha de São Paulo ou do UOL, vir aqui transformar em verdade. Dizer que a polícia do Rio de Janeiro só esse ano matou 881 pessoas, eu quero saber de onde veio essa informação. O presidente Bolsonaro hoje também falou sobre a indicação do seu filho para a embaixada e ele que está especulando, está vendo dentro do Senado se tem ou se não tem maioria. Ayrton Ruschel deu uma declaração sobre isso? Ele deu uma declaração sobre isso, dona Carla, no sentido de que ele não vai expor ao seu filho, a palavra foi dele, a um fracasso, né? De fazer a indicação do filho e não for aprovado. Então, ele foi incisivamente questionado se ele estaria revisando, tudo é possível,
né? Deixou em aberto. O que está acontecendo no processo? Nós temos informações que o Eduardo Bolsonaro está visitando os gabinetes, conversando com os senadores. Temos já a certeza que chegou o agreement dos Estados Unidos, concordando com a indicação dele, mas ele precisa passar por uma sabatina no Senado. E esta é a questão da exposição que lembra o presidente Bolsonaro, porque é evidente que a reprovação do Eduardo não seria do Eduardo, seria em relação ao próprio presidente, a sua indicação, né? Então, não há, tem se protelado a marcação desta questão, e tem se dito que não tem pressa exatamente porque todas as pré-contagens que se fez até agora não dão segurança para levar à votação. Atrelados a isso, saiu agora a novidade deste processo, é um parecer dos consultores do Senado. A matéria está no Senado, é do Senado, né? E a primeira coisa que se faz é se manda para o departamento jurídico, vamos chamar assim, do Senado, para que ele se manifeste. E ele deu um parecer baseado numa súmula do STF de 2008, dizendo que é nepotismo, sim, a indicação do filho, porque ele estaria enquadrado com um cargo de comissão e não de natureza política. Então, a diplomacia seria um cargo de comissão e não de natureza política. Portanto, exatamente, estaria dentro do nepotismo. Isso é um parecer que vai para o Senado e os senadores vão se basear ou não. Mas isso já nos remete para outra questão, né? Sinaliza-se que possam haver ações no Supremo exatamente também contra essa questão, e me parece que seria em cima da mesma súmula. Nós temos a sonora do presidente Bolsonaro sobre o assunto. Pô, cara, você, por exemplo, tá noiva virgem, vai que tu descobre que ela tá grávida, você desiste do casamento? Pô, na política tudo é possível. Eu não quero submeter o meu filho a um fracasso. Eu acho que ele tem competência. Tudo pode acontecer, o prezado companheiro. Até nós dois podemos estar morando juntos amanhã, quem sabe, tá? Tudo pode acontecer, pô. Mas repito, eu monto cavalo, tá? E aí, pessoal, tá fazendo cocô dia sim, dia não? Cuidado, se reclamar, eu passo uma vez por semana, hein? E bota um fiscal na casa de cada um, hein, pessoal? Valeu, pessoal. Marne Barcelos, esse é o Bolsonaro que tu conhecesse? Sim. Exatamente esse. Eu acho que isso é legal. Ele não perde viagem. Eu acho que isso é legal. Ele falou, descobre que a namorada virgem está grávida, pô, você casa? É exatamente isso. O filho do Bolsonaro falou agora no final da tarde e disse que vai manter a posição dele. Ele disse, olha, vai falar pro pai dele. Indica, se eu perder lá no Senado, perdi. Mas ele vai renunciar ao mandato de deputado federal? Não, aí tem um aspecto jurídico que se ele for aprovado, aí ele tem que se licenciar. Bom. Mas ele afirmou, distribuiu uma nota dizendo que ia fazer. Carla, eu não sei se aqui mais vai abordar o assunto. Para que tu não troque de assunto sobre esse assunto, eu acho que ele não tem direito de rifar o próprio pai, porque ele se for reprovado, a reprovação não se esgota nele, repercute no presidente. Então, eu acho que ele tem que fazer a sondagem, sim, se chegar à conclusão que não vai ter os votos. Eu acho que fazer uma exposição desse tamanho, com a repercussão que teria, não seria inteligente. Acho, então, que ele não tem o direito de fazer isso com o próprio pai. Mas, como pai e filho, eu resolvo as minhas questões com os meus filhos, ele que resolva com os deles. Eu quero lembrar que, se o Eduardo Bolsonaro for indicado, o Brasil será a primeira e única democracia do mundo em que o filho de um governante assume uma embaixada. Falo repetidamente aqui da Arábia Saudita, que é uma ditadura, e aí sim, o rei lá indica seu filho para embaixada. Mas, Felipe, eu pensei no primeiro instante no nepotismo. Achei que é um nepotismo. O nepotismo vem de Maquiavel, estudei Maquiavel, tudo bem. Mas eu acho que nesse aspecto aí tem uma coisa de bom senso. O filho do Bolsonaro, ele não vai ser praticamente o embaixador da parte técnica da embaixada,
Ele vai ser um embaixador mais em relações públicas, mais para facilitar os vistos de brasileiros, esse tipo de coisa. Isso é muito usado na Europa. Por exemplo, a Suécia usou durante algum tempo como embaixador nos Estados Unidos Bjorn Borg, que foi um dos maiores tenistas da história. Mas não era ele o embaixador que decidia. Ele era uma espécie de rainha da Inglaterra. Eu acho que nisso aí tem que ter um... Mas ele não era filho do governante, né, Chicão? É isso que chama a atenção. Ele seria indicado se ele não fosse o filho do Bolsonaro? Não sei, mas eu acho... Por qualquer outra pessoa, eu acho qualquer outra pessoa. Eu acho que não, mas eu acho que o filho do Bolsonaro, ele tem um aval, o pai é presidente da República. Isso eu acho que facilita o caminho do brasileiro lá. Facilita porque ele tem a relação. Tem a relação é uma mais demonstração de prestígio, tomara que seja aprovado pelo... Mas vamos deixar bem claro, a decisão vai ser política, não tem componente técnico nenhum. Agora, até porque o parecer que o Ruschel falou, da Comissão de Constituição e Justiça, reconhecendo inconstitucionalidade, né, nepotismo, tem um parecer exatamente diferente da Procuradoria-Geral da República. A realidade é que o Bolsonaro fala para aqueles que votaram nele, para os 35% da população brasileira que votaram. Ele não mudou uma vírgula. 55, tu queres dizer? Não, 35% dos votos, né? 35% da população brasileira. Eu quero dizer para vocês que ele não mudou nada, nem uma vírgula. E merece admiração por isso. Mesmo. Eu quero só fazer dois agradecimentos rapidinho ao coronel Paulo Ricardo da Costa, coronel da Polícia Militar do Estado de Rondônia, que entrou em contato com as informações do gabinete do governador de Rondônia. Coronel, muito obrigado pelas informações, obrigado pela ajuda, continue assistindo a gente. E quero agradecer também ao Mauro Calduro, que eu reputo como o maior treinador do Rio Grande do Sul de tiro e que me deu as orientações sobre o que aconteceu no Rio. E aproveitando a carona, já que o Vitorino, né, deu a fonte da sua informação, gostaria de perguntar a fonte da informação se de fato o Estado saiu da Amazônia Legal. Né? Seria interessante a gente ficar sabendo, só para... O Estado que saiu da Amazônia Legal? Porque Rondônia participa do Conselho da Amazônia Legal e a manifestação que eu trouxe foi do Conselho como um todo. O Major disse que o Major, que é o governador, afirmou para o coronel que não houve, isso não foi tocado naquilo lá, não se tocou nesse assunto. Não se tocou nesse assunto. O Flávio Dino fez um discurso atacadinho lá e o assunto não avançou. É que foi enviada uma nota oficial, né? A nota oficial de quem? Da Amazônia Legal, do qual o Estado faz parte. Eu quero ver essa nota oficial. Do Conselho, são 9, se 8 votaram pela nota. Eu quero ver essa nota oficial, porque, ao que me consta, foi o governador Flávio Dino e teve um outro governador que foi do Pará, que é o filho do Jader Barbalho. Foi esses dois que emitiram essa nota. Agora, dizer que os governadores estão a favor, eu achei só que para a gente trazer, então, a literal, né? Podemos ter acesso depois à nota, procurando mais a fundo aqui, fazendo uma pesquisa rápida, dizendo que os governantes do Bloco Amazônico desejam participar diretamente das decisões da reformulação das regras do Fundo Amazônia, que estão sendo feitas pelo BNDES. Queremos ainda que o Banco da Amazônia passe a ser gestor financeiro do fundo, em razão da proximidade da instituição financeira com os estados, já que o Banco da Amazônia possui sede em todas as unidades do Bloco. Muito bem. Cadê a Noruega e a Alemanha, que foi dito aqui que eles se rebelaram, que queriam não sei o quê? Não, é que de fato eles querem ter... Sim, a conclusão. Você está concluindo a partir da nota deles, mas o que foi dito aqui é que os governadores da Amazônia estão contra o Bolsonaro por causa da Noruega, por causa da Alemanha, por causa... Não, porque eles são contra o cancelamento do fundo. Eles são radicalmente contra qualquer prática ilegal de atividades econômicas. Eles querem dinheiro, é os esquerdistas lá de sempre que querem dinheiro. É que tu está entrando num lugar comum, né, Vitorino? Mas é um lugar comum que o país está jogado. Não, tu não deixou nem eu terminar a explanação dizendo que, de fato, eles pedem autonomia para negociar com a Alemanha e com a Noruega para ter, de fato, melhor gerenciamento, justamente como se critica, que é a distribuição de renda, os estados tendo autonomia para negociar e para distribuir essa renda, talvez torne mais efetivo a utilização e investimento dentro desses projetos. Mas aí que está, o governo federal não vai dar a estado nenhum o direito sobre o solo, porque o direito sobre o solo é da União. Não vai estar entregando a Amazônia para governadores de esquerda leiloar a Amazônia, negociar com outros países. É que a gente não está falando do solo, a gente está falando do dinheiro que vai ser investido nos projetos. Sim, mas não é no solo. O dinheiro é investido em projeto de quê? Não é para a Amazônia? Para preservação. Para preservação do quê?
Me diz um projeto de reflorestamento. Um projeto de reflorestamento patrocinado pela Noruega ou pela Alemanha. Não é reflorestar, é preservar. Eles investem no fundo da Amazônia. 80%, Vitorino. Mas impedir as... Mas eles não têm poder de polícia nenhum. Um projeto o poder de polícia é da Polícia Federal, é do IBAMA. Ou então, já que se acusa a todo momento, as ONGs, me traz uma ONG, então, que desviou dinheiro comprovadamente e que teve problema. Eu acho mais interessante trazer um projeto que deu certo. Não está se dizer que a ONG desviar dinheiro, só que o dinheiro é para manter estrangeiro lá dentro. E nós não queremos estrangeiro lá dentro. Bom, falando em preservação, aconteceu um fenômeno que os especialistas nunca tinham visto, ou pelo menos é uma coisa muito rara, que foi o encontro em Imbituba das baleias orca, a interação dela em Imbituba com as baleias francas, que são, assim, baleias que vêm sempre essa época do ano. E a orca é perigosa. Mas teve uma interação legal e tudo mais em Santa Catarina e Imbituba. Tudo isso para dizer que lá no Village, onde eu me hospedo quando eu vou para o Rosa, lá você pode assistir tudo isso, tem aquele binóculo, tem um passeio muito legal pela praia, que as pessoas também podem observar as baleias, além de todas as oportunidades de relaxamento e tudo mais dentro do Village Rosa. E esse assunto também tem a ver com o Mar de Barcelos, que vai trazer de volta a baleia da Noruega. Mas a baleia na Noruega é um costume, eu falei, mano. Todos os telespectadores entenderam. O senhor dá licença, viking. O senhor dá licença, o senhor dá licença? Como é que eu não vou dar licença com esses olhos esse olhar. verdes? Esse olhar. É verdade, o Mar ele tá muito bem. Ele tira o óculos. Tá bom, Mário. Acho que o Mário tá com 2 mulheres. Não, duas já é demais. Duas o coração não aguenta. O relatório da Noruega, a Comissão Baleeira Internacional lhe explica seus métodos na temporada de caça às baleias. Os métodos são chocantes. Confessam, por exemplo, confessado pela própria Noruega, hein? Confessam, por exemplo, a utilização de arpão com granada que explode após entrar 30 centímetros no corpo do animal. Dados colhidos durante a morte de 271 baleias mostram que os animais, na maioria fêmeas grávidas, sofreram entre 6 e 25 minutos até morrerem. Quando o limite de 25 minutos for atingido, a baleia de novo é alvejada com outro torpedo, com outra granada e ela explode. Imagina explodir dentro do animal aquilo, o animal vai a óbito, mas sofre de 6 a 25 minutos. Isto aqui foram os próprios noruegueses que fizeram esta declaração. Então, eu não quero dizer que esse dinheiro que eles estão enviando não é bem recebido. Agora, quererem mandar aqui, por favor, e porque se fosse, eu faço uma pergunta, se fosse um outro governo, se fosse o governo do Michel Temer, se fosse o governo da Dilma, se fosse o governo do Fernando Henrique, do Lula, etc., será que eles teriam esse comportamento? Ou será que o temperamento do presidente Bolsonaro é tão diferente que entra em choque com esse pensamento? Todo mundo sabe, e aqui eu comentei com vocês, o que disse um professor de Harvard, que no estado que está indo o Brasil, se vê com bons olhos uma intervenção, sim, na Amazônia. Ele ainda declarou, eu sou contra, mas ele disse isso num relatório publicado nos principais jornais americanos. Sim, existe um olho do mundo na Amazônia. Isto é inegável. Isso ninguém pode dizer que não existe. Existe e existe mesmo. Existe, Ruschel, ou não existe? Dona Carla, eu tenho dificuldade de enfrentar os graus de razoabilidade das informações. Primeiro, eu quero achar o que é melhor, ficar sem 300 milhões do que receber 300 milhões. O dia que eu conseguir entender essa matemática, gente que discute o dia inteiro aqui. Agora, aperfeiçoar canais, isso para mim é importante que se faça e é isso que se almeja, é isso que se busca na discussão. Agora, a discussão estéril, ela vira ideológica como se o dinheiro fosse ideológico. O dinheiro é para a preservação da Amazônia. E se cria mecanismos para que esse dinheiro seja direcionado para proteger a Amazônia. Eu vejo acusações de que é para pegar o solo. Eu não vou fazer como tem se criado aqui agora, se desmerece qualquer... Eu posso dizer assim, mas da onde que se quer fazer, que quer o solo? A gente não pode contestar tudo, a gente tem que ser proativo e tentar saber o que se poderia fazer com 300 milhões. E mais, um rompimento com a comunidade internacional do meio ambiente, porque quando tu rompes com a Noruega, tu rompes com a Alemanha, do tamanho da intervenção que faz o Brasil,
Brasil, tá? Tu estás dizendo para o mundo, tu estás mandando uma mensagem para o mundo. Então, assim, ó, não vou me perder em particularidades, porque vejo todo mundo discutindo particularidades sem dar uma informação oficial. A informação que eu dei é oficial. Não. Foi publicado, um professor de Harvard, cujo nome não me lembro, dias atrás, eu li o que ele disse, eu sou contra uma intervenção. O próprio professor disse isso. Não estou falando de dados que está se discutindo do meio ambiente. Então o assunto é amplo, nós estamos discutindo toda a matéria que está sendo discutida. Então, assim, eu vejo muito mais porque sou contra e sou a favor porque sou a favor. Eu gostaria de ver os projetos, ou gostaria de ver os projetos de desvio, como nós não temos a Lava Jato aqui, a Lava Jato não mostrou, o dinheiro estava sendo desviado. As pessoas que desviaram não estão presas, pronto. Agora, se assim, as ONGs desviaram. Pô, e países como... Para aí, mas que desvio? Ninguém falou em desvio aqui. Nós falamos de gastos... Então só eu vou concluir, te devolvo, daí tu faz um fechamento sobre tudo, então. Carla, assim, então, onde é que estão os desvios? Quem são essas ONGs? O que estão se fazendo? Por que elas querem fazer o solo? Para onde foi esses dinheiros que vieram até hoje? Porque vieram até hoje, né? Os dinheiros não começariam a vir. Eles vinham vindo para cá. Então, essa análise um pouquinho mais objetiva, porque senão ela fica teórica e fica ideológica. Desculpe, Vitorino, te devolvo a palavra. O Vitorino fala. Eu queria só fazer uma colocação aqui. Ninguém falou em desonestidade das ONGs. Tá nada. O que se falou da utilização inócua dos recursos. Porque, segundo as próprias ONGs, 85% dos recursos vão para salários e custeio. Os outros 15% são investimentos em infraestrutura. Eu queria que alguém trouxesse alguma coisa que uma ONG fez. Por essa tese de que temos que receber os 300 milhões, temos que receber. Por essa tese, considerando que a Hydra norueguesa deve 7 bilhões em multas ao IBAMA, eu fico perguntando o seguinte, um ladrão vem, me assalta, me rouba R$200, aí vira para mim, eu tô com peninha, toma 10 pila, e eu tenho que agradecer a ele. Não, eu não quero. Eu fui assaltado do mesmo jeito. Não, eu quero executar essa dívida, que eu nem sabia da existência dessa dívida. Sim. Mas se tem, nós haveremos de ter neste país organizado e civilizado, como somos o nosso, um meio legal de cobrar a Noruega, que é um país solvente, que é um país com ativo, então, com certeza, conseguiríamos receber essa dívida que diz que tem. Agora, por que não cobram? Talvez até pudesse investigar isso. Vão cobrar. Bom, estão cobrando. Estão cobrando. Agora, vai pagar como? Vou invadir a Noruega? De 2004, só de 2004 a 2000. Chicão já me pediu a palavra há muito tempo, está se comportando. Eu vou dar 3 drops agora. A partir do mês que vem, eu vou ser o primeiro apresentador de televisão do Rio Grande do Sul, como sempre inovando, né? Porque eu estou sempre me reciclando no estilo Mick Jagger, por isso que os Rolling Stones estão sempre na onda, a usar jet bronze. Por quê? Porque o jet bronze é a melhor forma de você estar sempre queimado do sol, sempre bronzeado e sempre legal, sabe? E parece que você está sempre voltando do Havaí ou de Cancún. E vou mandar também um abraço para Minas Gerais. Por que para Minas Gerais um abraço? Eu tenho um telespectador, meu amigo Rômulo, em Minas Gerais, um cara muito legal, que tem uma amizade comigo há muitos anos. O Rômulo foi responsável por trazer os relógios russos no Brasil, o relógio do Putin, uma coisa raríssima que não tem em nenhum lugar aqui, é uma coisa interessante. E também o meu querido amigo Flávio Mocelin, um colorado, sabe, que está ligado no Internacional amanhã. Hoje, o Internacional vai ter uma noite muito difícil no Maracanã. Espero que seja terrível e que o Fla-Fla vai ganhar. E eu vou entrar com o camiseta do Flamengo quando ele se classificar aqui. E o hino do Flamengo tem que botar aqui. Porque eu fui muito humilhado nessa casa aqui. E se o Inter ganhar no Maracanã, tu não vem amanhã, é isso? Tudo bem, eu vou... não vem. Aí eu vou não vem. Aí tu fez que nem fez aquela vez com o Palmeiras. Que não veio. Tá entendendo? Da outra vez tu não veio. Falou a mesma coisa quando o Inter depenou o Palmeiras, tu não veio no outro dia. Eu estava doente. Eu não estava. Tu ficou doente. Tu ficou doente dos pênaltis, não vem. Eu sou o Vitorino, como é agressivo, hein, mano? Só um detalhe, por favor, Carla. É porque os dados do INPE de 2000... Dizem que é correr pelado, tá de mim. Eu não quero isso. Eu sei que não precisa na minha casa, não dá. Não dá. Como é que a senhora permite que ele diga isso? Mas uma vez ele foi lá em casa, mergulhou na piscina, saiu água da piscina. Tá, para.
Já passou a parte das baleias. Só um detalhe para a informação não ficar incompleta, por favor. Porque de 2004 a 2012, o desmatamento caiu 80% no Brasil nos dados do INPE. E começou em 2006 o Fundo da Amazônia. Então, me parece que se houve uma diminuição nos dados estatísticos do INPE, é porque algum fundo o fundo teve, alguma eficácia o Fundo da Amazônia teve, porque senão não cairia o desmatamento como caiu, segundo os dados do INPE. Sim, com o petista comandando o INPE, cai tudo. Se continuasse o cara lá, a Amazônia estava reflorestada até o ano que vem. O programa virou só PT. Tá granalizando. Uma nova diretriz, isso aqui é atualidade. Atualidade não é ser política, só Bolsonaro e PT. Eu sou amigo do Bolsonaro. Poderia ser deputado estadual hoje? Poderia. E com o meu voto. Senador. Mas não entrei porque eu quero uma vida mais poética, me acordar. Mais light. Mais zen. Chicão, mas eu quero desenvolver, Chicão. Servir a família Gadré. Chicão, quero te elogiar por uma decisão que tu tomaste, que é não usar as luzes para fazer o bronzeamento, e sim fazê-lo... Tá aí. É mais saudável. Porque as camas de bronze... Nem pode mais. Dá problema de câncer de pele. Estão proibidos, e esse banho, ele dá o mesmo efeito, lógico que ele não é permanente, mas sem nenhuma contraindicação. E te deixa no clima. E ele te deixa no clima. Mas aí tu vai vir assim, todo bronzeado. Eu tô pelo clima de ver o Chicão com jet bronze. Eu tô pelo clima. Eu fiz uma vez um jet bronze pra ir no casamento. Horrível. Porque eu fiquei laranja. E o meu vestido era rosa. Vestido pintou a ponta. Assim, ó, meu vestido era rosa, mas pensa num rosa forte. E eu fiquei laranja, erraram a tonalidade. Mas o Russo, a Mara lá, o pessoal não faz tem jet bronze, tem jet bronze. Sim, aí a pessoa evoluiu o jet bronze. Não é que evoluiu, a pessoa que tem que aplicar tem que saber qual é a cor. E a vantagem do jet bronze é assim, a coloração. Cheguei de Punta Cana ontem. Nesse pleno inverno, Vitorino branquela pra caramba. Imagina um cara branquela pelado, com uma espinha. É um horror. Não coloca essa imagem na nossa cabeça. Não coloca essa imagem. Eu tô atento, não. Eu quero comentar a partida que o Chicão mencionou, que é Flamengo e Esporte Clube Internacional. Um jogo que se avizinha, que vai parar o país, será transmitido diretamente em horário nobre, 21h30, para todo o país. Será, eu vou dizer assim, eu estou escolhendo as palavras porque é importante o momento que vive o Internacional, mas será o sentimento de maioridade do Internacional depois de uma recuperação. Depois de uma recuperação de quem veio pela Série B, jogou a Série B, voltou à Série A e fez um ano maravilhoso e pode ter, eu insisto, a sua maioridade exatamente passando pelo Flamengo, porque é um divisor de águas. O Grêmio e Internacional enfrentam agora equipes de alto potencial nessas quartas de final. E, portanto, passá-lo lhes dará um handicap para enfrentar o final, que com certeza sinaliza que quem passar nessas duas quartas de final... Vai pegar um argentino na final. Com certeza passa adiante e estará disputando uma semifinal ou final. Então, é importantíssimo, é um divisor de águas que eu vejo no Esporte Clube Internacional, nessa recuperação dos seus últimos 4 anos, esta passagem pelo Flamengo. Eu vou morrer de felicidade vendo os 3 times meus do coração na América do Sul na final. Grêmio, Boca Juniors e Flamengo decidindo. Vai ser o seguinte, dos 4 brasileiros sai o campeão da Libertadores. Porque os argentinos são muito o River e o Boca estão muito. O River, ele não sabe, o Boca tá Time Muquirana, que ganha. Que quer fazer bagunça, esculhambação, atira o pedra no ônibus, bando de arruaceiro. A Argentina tinha que estar fora da Libertadores. O Vitorino caiu de paraquedas aqui na bancada. Não podia. O time da Argentina. 2, 3. Que isso? Deu. O Chicão é deputista. Vamos aos aniversariantes do Marne Barcelos. Rapidamente, vamos a eles rapidamente. Não, por que rapidamente, Marne? Porque o atrito está muito grande. Cora Coralina, grande poetisa, a grande poetisa, contista brasileira, que começou a escrever depois dos 60 anos de idade, né? Maravilhosa Cora Coralina, todo mundo conhece a história dessa mineira. Décio Pinhatari, que é o escritor, sociólogo e também teórico da comunicação brasileira, apresentou programas de televisão.
Don King. Don King, esse o Chicão conhece quem foi. Don King. Lendário no boxe. Isso, Don King. Foi empresário do Mike Tyson. Mike Tyson, Ele tá em cana, né? Ele pegou não sei quantos anos. Lavagem de dinheiro. Tudo, ele teve confusão. E ele está completando hoje 88 anos de idade, né? Mas esse cara, ele popularizou o boxe, na minha opinião. Isso. O Rajiv Gandhi, filho da Indira Gandhi, da grande primeira-ministra da Índia, um país que está conturbadíssimo hoje, com a região da Caxemira. Eu li uma reportagem muito forte. Está um problema forte ali, Índia e Paquistão, hein? E Índia e Paquistão, os dois países têm a bomba atômica, a fissão nuclear, etc. Um perigo muito grande que pode surgir daquele país que foi ocupado durante quase 200 anos pelos ingleses. Mas, né? o Paquistão fazia parte da Índia, né? Sim, houve a partilha das Índias, uma parte muçulmana, que é a parte do Paquistão, e a outra hinduísta, né? Que é a parte onde fica a Índia, com as suas religiões, etc., budismo e essas coisas todas. Então, essa partilha das Índias... Mas a Índia tem o guarda-chuva da Inglaterra ainda. Não, nem tanto. Porque o Lord Mountbatten, que foi o grande articulador de tudo isso, foi o último vice-rei das Índias, quando entrega as Índias, depois do fracasso, depois da Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial, com a debacle financeira do Reino Unido, não havia mais como manter. E com toda a campanha que o Gandhi fez, uma campanha pacifista, o assassinato do Gandhi por um Sikh, que era Sikh, eu nunca consigo dizer isso. Sikh é uma seita que tem lá. Sim, mas eu nunca consigo dizer. Da deusa Kali, né? Adorava ela. Sim. E outra coisa, então a Índia cresce, hoje é uma potência, etc. Você sabe que o país tem 1 bilhão e 150 milhões de habitantes. Mas me dá uma curiosidade, se tu pode responder. Se o Paquistão fazia parte da Índia e se separaram, por que a Índia faz parte da comunidade britânica ainda? E o Paquistão não? Sim, porque em função de ser muçulmano. São muçulmanos, problema religioso, olha, a comunidade britânica não aceita. Outra coisa, as pessoas que moravam no norte da Índia viajaram por toda a extensão do país para abandonaram suas casas. Aliás, esse livro é fantástico. Se você puder ler esse livro chamado A Partilha das Índias. Eu li há muitos anos atrás e não esqueci, porque quando o livro é bom, você não esquece. Passam-se os anos e você não esquece. Outro aniversariante de hoje, José Wilker, ator e diretor brasileiro, que morreu já em 2014, hein? 5 anos já na morte do Zé Wilker. Conheci esse cara, grande figura, grande ator. O músico Robert Plant, também de aniversário no dia de hoje. O deputado... cantor do Led Zeppelin. Isso. Celso Russomano, completando hoje 60 Esse cara casou com uma ex-namorada minha, uma gaúcha. O Chicão sabe tudo, Esse cara é deputado, baixinho desse tamanhozinho. Mas namorou ele, né? Nada a ver, esse cara. Anda sempre de branco. E o Dória também só namorou? É verdade. Todo mundo é baixinho perto de ti, não tem como. Mas não, esse Celso Russomano é um mandrake com esse cara aí. Vai ser processado, senhor. Não, Mandrake não dá pra ator brasileiro Heitor Martinez, também de aniversário hoje. Tu é a âncora. E finalmente, Dona Ana Demi Lovato. Demi Lovato. Aliás, um pouco, né, distante dos holofotes também. Completando pela sua 27 questão anos emocional, hoje. né? 27 anos. E tudo mais, então ela tem alguns problemas, mas muito esperado o seu retorno, né, para os holofotes. Ela é maravilhosa, não é? Falando em holofotes, a nossa audiência aqui escreveu muito. Foram muitos os comentários e curtidas na nossa live do Facebook. A Jalvina Monteiro Rodrigues, assisto este programa todos os dias e minha maior atenção é quando o senhor Marne Barcelos fala, pois considero de uma inteligência que fico impressionada. Parabéns, Marne. A Heloísa, Carla é uma menina educada, fina. Vinho de outra pipa. Carla, nota-me hoje só. Peguei uma parte aqui que tá boa. Tá? Não sei, entendeu? A Sueli Nascimento, vocês fazem a diferença para o bem. Beijos para a dona Magda, hoje ausente, doutora Carla e toda a bancada Fashion. Onde é que tá também Magda? Tem para o Ayrton Ruschel. Ana Giroto, Ayrton Ruschel, embora eu não concorde com os teus posicionamentos, o senhor os faz com elegância. Parabéns, tens o meu respeito. É igual o Vitorino, elegância. E o Vitorino, não precisa nem dizer hashtag Vitorino te amo e tudo mais. A Magda tá hoje. Algumas pessoas gostam de gente agressiva, né? Impressionante. Tem gente que gosta de Hulk, gente verde. Essas pessoas gostam do Vitorino, gostam de apanhar. Eu adoro o verde, o dólar. Marne, ó, viu?
Tá tudo O explicado. verde ressalta o olhar do Marco. Olhar green. Eu vou denunciar o senhor para dona Neuza. Deixa eu mandar um abraço para Dona Neuza é mãe dele. mandar um abraço para nossa telespectadora Liane Bertamoni, que está completando Bertamoni? aniversário. Sim, Liane Não Bertamoni. avacalhe. Liane, feliz aniversário. Obrigado pela sua audiência, você e seus familiares sempre acompanhando o nosso programa. Grande abraço, parabéns para você. Aproveitando também, quero agradecer a sua audiência e convidá-los para estar conosco amanhã a partir das 19h15. E não esqueça, sábado tem edição do Atualidades Pampa com os melhores momentos. Um beijo e até amanhã. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E água mineral Itati.